Estamos com o presidente do Seixotel, Sindicato dos Empregados, Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Campos do Jordão e região, Arlindo da Silva. Presidente, o Seixotel está com uma nova parceria. Quem são os novos parceiros e qual a finalidade desta parceria? Boa tarde, Lindomar. Boa tarde a todos aí da TV Web aí, que sempre a gente está junto aí com a parceria com vocês também. E o sindicato vem sempre inovando. E dessa vez nós conseguimos aí uns parceiros, né? A Advocacia Monteiro de Castro, né? Que são uns advogados aí que vem fazendo um trabalho muito especial aí, e nós fizemos essa parceria e com o sindicato online, tá? Para que isso? Para nós conseguirmos recuperar um dinheiro que foi descontado dos empregados através da folha de pagamento, né? O doutor André, que está aqui presente também, ele vai esclarecer isso mais para você aqui, Lindomar. E nós temos aí essa possibilidade de recuperar alguma coisa que foi descontado do INSS, né? Então, o doutor André vai estar te passando essas informações e nós abraçamos essa causa aí para recuperar esse dinheiro para os trabalhadores, não só da nossa categoria, mas essa equipe de advogados aí já fizeram com outras também. Isso passou por um crivo da nossa diretoria, nosso jurídico aqui do sindicato também, e aí nós acabamos aí firmando esse convênio, esse contrato com essa equipe, né? E eu acho que vai ser um sucesso aí, não só para o sindicato, mas para todos os trabalhadores que nós representamos. Estamos com o doutor André, ele que é sócio fundador do Sindicatos Online, e a gente queria saber quem são os sindicatos online? Olá, tudo bom, Lindomar? A Sindicatos Online é uma empresa de impacto social. A gente gosta de explicar que impacto social é mais ou menos igual o Luciano Huck, né? Faz o bem, mas ganha dinheiro com isso, né? Nossa empresa é uma empresa que ela foi criada para apoiar os sindicatos nas lutas deles, gerar tecnologia e soluções para os sindicatos. Então, nós não temos nenhum viés político, não temos nenhum tipo de vínculo com partidos ou qualquer tipo de central sindical. O que a gente faz nós temos ferramentas tecnológicas, temos ferramentas de marketing, para que no final, além de trazer benefícios para os trabalhadores em geral, tanto públicos quanto privados, a gente também consiga gerar associados aos sindicatos, fazer com que ele consiga se comunicar com a base melhor e traga com isso novos associados para que ele fique mais forte. A gente tem mesmo uma ideologia da nossa empresa de que quanto mais associados um sindicato tem, mais força ele tem para defender o interesse dos trabalhadores. Nós falamos há pouco com o presidente do sindicato do Seixotel, Arlindo da Silva, e ele falou que vocês estão com uma parceria. Como vai ser essa parceria com relação aí a esse trabalho junto ao sindicato, ao Seixotel de Campos do Jordão e região? O Arlindo, do Seixotel, ele contratou um escritório de advocacia, se não me engano, Monteiro de Castro Advogados, um escritório de advocacia especializado em recuperar um INSS que é descontado dos trabalhadores. E então, na parceria com a Sindicatos Online, a gente vai fazer todo o trabalho do Sindicato Seixotel para seu trabalhador, todo o trabalho de divulgação dessa ação para o Seixotel. Então, a gente vai prestar a imagem do Giba do vôlei, o Seixotel vai poder fazer uso da imagem do Giba do vôlei, e a gente vai preparar toda uma comunicação para que o trabalhador venha ao sindicato, se associe e também faça a adesão ao processo. E ao fazer adesão ao processo, a Sindicatos Online, na parceria com o Seixotel e auxiliando o escritório de advocacia, vai organizar a documentação, vai fazer os cálculos através de uma tecnologia de robô. Inclusive, eu vou fazer até um parênteses, esse trabalho não era possível ser feito pelos escritórios de advocacia, porque o cálculo é muito caro versus o valor que gera de honorários para o escritório de advocacia. E a Sindicatos Online desenvolveu uma técnica, uma capacidade tecnológica através de robô para fazer milhões de cálculos em pouco tempo, em muito pouco tempo. Então, conseguiu viabilizar que os escritórios de advocacia possam entrar com essa ação judicial. A origem desse dinheiro para o trabalhador, de onde vem? É o seguinte, o Supremo Tribunal Federal já faz algum tempo vem decidindo que sobre verbas que têm um caráter indenizatório e que não conte para a aposentadoria do trabalhador,
o STF decidiu que não pode descontar do trabalhador esses valores. Então, e no decorrer desse tempo, ele vem dizendo quais verbas têm caráter indenizatório e não contam para aposentadoria. Então, eu vou te dar alguns exemplos, tá? 1/3 de férias, por exemplo. Todo trabalhador, uma vez por ano, tira as férias e recebe 1/3 de férias. Esse 1/3 de férias, ele tem caráter indenizatório e ele não vai servir para contagem do valor da aposentadoria dele, para contagem do cálculo da aposentadoria dele. Então, o STF falou, mas se não vai contar e for indenizatório, não pode descontar. Então, todo trabalhador brasileiro, seja vinculado ao INSS, seja vinculado ao setor público, ele tem um desconto sobre 1/3 de férias de forma indevida. O INSS, ele não... Além de 1/3 de férias, lógico, existe sobre o afastamento por doença, aqueles 15 dias que o trabalhador está afastado e que a empresa ainda está pagando o salário dele. Tem o abono à assiduidade, existem algumas outras verbas, existem muitas outras verbas que o STF já falou que não pode descontar. Como cada trabalhador tem uma história, a gente precisa olhar um por um e ver quais verbas deles estão sendo descontados. Porque muito trabalhador, por exemplo, não faz hora extra. Tem outros que fazem hora extra. Então, aquele que não faz não tem desconto indevido na hora extra. O que faz hora extra tem desconto indevido. Então, a origem são os descontos indevidos feitos pela empresa, mas a mando do INSS, por obrigação imposta pelo INSS. Tá? Então, essa é a origem do crédito. São descontos indevidos que foram feitos nos últimos 5 anos e que não deveriam ser feitos. Então, o que é apresentado para o trabalhador? Através do contrato do Arlindo com o escritório de advocacia, ele ingressou em juízo com uma ação coletiva. Essa ação coletiva está baseada nas decisões do STF, que já tem até uma questão técnica que chama repercussão geral, ou seja, o INSS nem pode recorrer mais dessas ações. Essa ação ela é praticamente ganha, só por alguma coisa muito eventual acontecer que essa ação não vai ser ganha. E quando ela terminar, quando ela transitar em julgado, a técnica do escritório de advocacia é fazer as execuções individuais. Uma execução para cada trabalhador, ou seja, transformar o direito em dinheiro. Então esse é o caminho, vai ser feito, a ação coletiva já existe. Então é importante frisar que todos os trabalhadores vinculados ao Seixotel, ou seja, todos da categoria de hotéis, bares, restaurantes de Campos do Jordão e região, eles já estão protegidos porque o Arlindo já entrou com a ação e já estancou o que está perdendo para trás. Então todos eles estão protegidos, tanto os associados quanto os não associados. Agora, para que possa receber esses valores, o trabalhador tem que vir ao sindicato ou entrar no site das sindicatos online e fazer adesão ao processo. A ordem de pagamento é a ordem da adesão. Quem aderiu primeiro vai receber primeiro, tá bom? Uma outra dúvida aqui. Para recuperar esse dinheiro, o trabalhador vai perder com isso na sua aposentadoria? Pois é, boa pergunta. Essa aí é muito comum. O trabalhador acha, né, que o cálculo da aposentadoria dele é feito sobre o tanto que ele contribuiu para o INSS. E, na verdade, o cálculo da aposentadoria é feito sobre a remuneração que ele tem. Então, quando você pega de volta esses valores do INSS, você está pegando apenas valores que não serviram para a contagem da aposentadoria. Então não tem como ter reflexo. Se não servia, não tem como ter reflexo. Mas é muito comum, é um medo do trabalhador, vou mexer no INSS e vai prejudicar minha aposentadoria. Se fosse assim, o Seixotel não ia nunca fazer uma ação que pudesse causar um prejuízo para o trabalhador. Aqui é só benefício mesmo. E corre risco desta ação ela virar precatório? Pois é, isso é muito comum. Todo mundo, o precatório é o famoso ganha, mas não leva, né? Você entra com a ação, aí você ganha a ação e não consegue receber porque o precatório demora 20, 30 anos para ser pago. Na verdade, a técnica de entrar com as execuções individuais, uma para cada um, é que os valores eles são abaixo dos valores que formam o precatório. Na verdade, formam um RPV, que chama Requerimento de Pequeno Valor. Então, o pagamento é muito mais rápido. Na verdade, o INSS tem 3 meses para pagar depois que o juiz decide pelo pagamento, tá? Então, não forma precatório de maneira nenhuma, nem para funcionário público e nem para os funcionários aqui vinculados ao Seixotel. Então, o tempo previsto para receber, como você disse, é 3 meses. Vamos dizer, isso é o que diz 3 meses. Mas, qual é o tempo real que você falou assim? Qual é o tempo que eu tenho, que o trabalhador vai ter para receber realmente? Olha só, ninguém, quando se fala de ação judicial, pode falar de tempo, porque varia assim, absurdamente de cada vara que cai o processo, varia de peculiaridades do sindicato, das vezes até dos cálculos dos trabalhadores.
Esses 3 meses que eu falei é depois que a ação transitou em julgado, aí a gente entrou com a execução e aí o juiz determina o pagamento, já com o valor certo, e aí sim o INSS tem 3 meses para liberar o pagamento. É isso que eu quis dizer. A média nacional nossa são de 3 anos, mas eu vou te dar um exemplo. Em Osasco é um sindicato de funcionários públicos municipais. Lá eles têm 3 ações, uma para uso de Cotia, uma para a Previdência própria de Osasco e uma contra o INSS. São 3 ações diferentes. Não adianta explicar muito bem, mas nós entramos com as 3 no mesmo dia. A de Cotia já transitou em julgado em menos de 6 meses. A do INSS agora acabou de ser a primeira sentença, demorou 2 anos e pouquinho. E a do IPMO, que é o Instituto de Previdência próprio lá, nem começou. O juiz entendeu que era uma associação, não era um sindicato, extinguiu o processo, a gente teve que apelar para a segunda instância e o processo ficou parado. Então, assim, é impossível determinar, mas a média tem sido 2,5, 3 anos para começar a receber. Tá, dentro desses 2,5, 3 anos, o trabalhador ele tem um medo, que isso passa por todos os trabalhadores, principalmente na área de hotelaria, que eu trabalhei um período nele, conheço bem. Se ele entrar com essa ação, a empresa pode fazer algo contra mim? Ou, no caso, contra o trabalhador? Porque como eu fui também do setor, eu estou dizendo assim porque eu trabalhei no setor, tá? Mas ela pode entrar com uma ação contra o trabalhador ou fazer algo contra esse trabalhador? Olha, não tem porquê. Assim, é muito importante esclarecer para o empresário, até bom, essas entrevistas são muito bons para isso, né? É muito importante esclarecer para o empresário e para o trabalhador que a ação não é entre eles, é uma ação contra o INSS. O trabalhador tem que entender que o patrão não tem culpa de descontar dele, ele tem obrigação, senão ele é multado. E o empregador tem que entender que o trabalhador tem direito de buscar o direito dele contra o INSS, e ao buscar o direito dele contra o INSS, em hora nenhuma ele está expondo o patrão. A hora nenhuma ele está mostrando algum documento para o INSS que o patrão já não envia periodicamente para o INSS ou para o próprio empregado, né? O Olerite, que é um dos documentos que a gente utiliza para fazer o cálculo, ele é um dos poucos documentos que o patrão dá para o empregado. Então não existe essa... Nem o empregado tem que ter medo e nem o patrão tem que ter medo, né? O que acontece, na verdade, é que esse tipo de recuperação, ele começou através do patrão. Porque é indevido o pagamento de INSS sobre 1/3 de férias, por exemplo, nos 11% que é descontado do trabalhador, mas também nos 20% que o empregador paga. Então os empregadores foram os primeiros a ir atrás desse crédito. Então assim, aqui em Campos do Jordão, você pode ter claramente aqui no segmento pelo menos 70%, 80% desses empregadores já recuperaram esses créditos de INSS, que são da mesma origem, e devem apoiar com que seus trabalhadores recuperem. Porque é bom para a cidade injetar dinheiro na cidade, é bom para o trabalhador ter uma vida, às vezes conseguir equilibrar a vida financeira de novo. Então, é bom para a relação patrão-empregado que ele colabore sempre com o seu colaborador. Desculpa a redundância, mas colabore com o seu colaborador, o colaborador colabora com ele, colabore com o seu colaborador, né? Então, eu vou até fazer um apelo mesmo para que o trabalhador não tenha medo, venha fazer adesão ao processo. Se o empregador criar qualquer tipo de obstáculo para isso, é importante que você comunique ao sindicato que nesse momento o sindicato não está contra o empregador. O sindicato vai ser capaz de se comunicar com o empregador e explicar que não tem nenhum tipo de prejuízo para ele. O sindicato ele tem uma luta para conseguir garantir os direitos dos trabalhadores, mas poucas vezes ele consegue os direitos dos trabalhadores não lutando contra o empregador, e sim lutando contra o INSS, às vezes contra banco, às vezes contra plano de saúde, às vezes... Então o sindicato ele tem função de defender o trabalhador contra várias coisas, não só às vezes contra um mau empregador que não está fazendo as coisas corretas, né? Então nesse momento, nesse tipo de ação, nessa parceria com a gente, todo mundo está alinhado contra o INSS. Você já disse anteriormente agora aí falando sobre como localizar esses valores, que é através dos olerites. Mas e se eu não tenho esses olerites? Quantos olerites eu precisaria para esse período, para você poder analisar todo o processo? A gente precisa da data da entrada da ação, os 60 últimos olerites, tá? Ou seja, são 5 anos da data da entrada da ação. A gente fala 60 últimos olerites porque o que está contando é a partir do mês de março de 2014. Então, você precisa, a partir de março de 2014, todos os olerites
que você tem de lá. É só ir na empresa, ou no contador da empresa, ou no RH da empresa e solicitar. Eles são obrigados a dar, não prejudica eles em nada, mas para a adesão, os olerites não são fundamentais agora. O momento é de você garantir a sua adesão. E como o processo ele tem uma certa demora, você tem um tempo para conseguir esses documentos que você precisa entregar, mas você já fez um cadastro. Muitas vezes nós vamos entrar em contato com o empregador, que o sindicato aqui tem acesso a muitos empregadores e que consegue explicar para os empregadores para fornecer os olerites de todos que fizeram adesão ao processo. Então, faça adesão e vamos nos preocupar com os olerites depois. Bom, a maioria dos trabalhadores são casados, têm maridos, esposas. Eles trabalham, alguns trabalham no mesmo ramo e outros em ramos diferentes. Eles também podem tentar fazer essa recuperação de valores? Olha só, podem, devem, mas não seria viável contratar um escritório de advocacia para recuperar um valor individual. Então, essas recuperações através de sindicatos são as mais possíveis, vamos dizer assim, não é só as mais, são as únicas possíveis, né? Se o sindicato consegue um escritório de advocacia que seja realmente especializado nessa área e consegue uma empresa que tenha tecnologia para fazer cálculos, então através do sindicato ele recupera. Então eu tenho falado onde eu vou que se o sindicato do seu marido não contratou ainda um escritório de advocacia, se o sindicato não contratou um escritório de advocacia, pressione para que ele contrate. Ou conte para ele, olha, eu estou sabendo que eu tenho um crédito do INSS, só quem pode buscar para mim é o sindicalista, então por favor providencie, né? É muito importante falar uma coisa que às vezes as pessoas acham que o sindicato não está agindo corretamente quando não entrou com essa ação. Como ela é praticamente inviável se não tiver tecnologia, às vezes o sindicalista sabe, mas ele não encontra alguém que consiga resolver o problema e entrar com a ação, né? Então, porque o corpo técnico de um sindicato, ele está preocupado, ele tem que cuidar de ações trabalhistas, previdenciárias, as questões sindicais. Ele não é comum um sindicato ter um tributarista no seu corpo técnico. E esse assunto nosso é um assunto tributário. Então, o escritório de advocacia especializado em tributário tem condições de fazer ação e uma empresa que tenha tecnologia é capaz de fazer os cálculos. Se não tiver essas duas coisas, o seu sindicato não tem culpa também. Ele não tem como, ele não tem conhecimento, né? Eu acho muito importante falar um negócio que é muito importante dizer que todo sindicalista ele tem o poder. O que é o poder? Ele tem o poder de, com uma ação judicial coletiva, representar toda a categoria, independentemente de ser associado ou não. Ele tem o poder de representar toda a categoria naquele determinado local que ele representa. Então, no caso aqui é Campos do Jordão e região. Então, tem mais algumas cidades que ele representa a categoria, né? Mas ele também tem o dever. Quando ele descobre que tem um crédito do trabalhador que só ele tem o poder, então ele também tem o dever. Então, é importante deixar o recado para o sindicalista. Se quiser entrar em contato com os sindicatos online, a gente pode indicar alguns escritórios de advocacia e a gente tem a tecnologia para fazer os cálculos. Então, estamos à disposição. A gente não, como eu falei, a gente não tem, todas as categorias têm direito. Aqui no estado, aqui em Campos do Jordão, a gente já tem ação com sentença para os funcionários públicos municipais de Campos do Jordão. Então, quem tem conhecidos que são funcionários públicos municipais de Campos do Jordão, a sentença já saiu. Procure o sindicato de funcionários públicos de Campos do Jordão, que ele fica em Pindamonhangaba, tá? O presidente é o Daniel, ele já entrou com a ação há algum tempo, já ganhamos a sentença, o processo já está muito adiantado. Então, quanto antes o funcionário público de Campos do Jordão e região for fazer essa adesão, mais cedo também ele vai receber esse dinheiro que ele já tem direito. Então, aqui na cidade de Campos do Jordão, funcionários públicos municipais e os funcionários de hotéis, bares e restaurantes já estão protegidos. A ação dos hotéis, bares e restaurantes é um pouco mais numa fase anterior, enquanto que a dos funcionários públicos já está muito avançada, então vale a pena procurar. Tem uma subsede aqui, perto da prefeitura, tem uma subsede do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Para localizar vocês, então, é só entrar na internet? Isso, www.sindicatosonline.com.br. É sindicatos no plural, e online é online, que escreve-se online, mas é online porque é em inglês, né? E lá vai ter nosso WhatsApp, vai ter chat para conversar, vai ter vídeos explicativos e você pode procurar, inclusive, se o seu sindicato já está lá, tá? Porque todos os sindicatos que já contrataram a parceria com a Sindicatos Online, ele tem no seu estado, você vai entrar lá, faça adesão, vai estar lá no seu estado, você clica lá, vai aparecer todos os links
para as adesões de cada sindicato. Então, aqui na região, porque eu sei que o seu programa aqui ele tem uma audiência absurda, então praticamente todos os funcionários públicos municipais da região aqui do Vale do Paraíba, de Minas Gerais e São Lourenço, eles já têm as ações judiciais para os funcionários públicos municipais. Tem para o pessoal do hotéis e restaurantes de São Lourenço, aqui em Minas Gerais, que é aqui perto, não é tão longe. Tem comerciários, você tem que checar se eles já contrataram ou não. Se você não é do Seixotel, não é da categoria do Seixotel, é de outra, procura se já está lá no site. Você quer dizer mais alguma coisa que eu não tenha perguntado a você, que possa ainda ajudar ainda ao trabalhador? Não, eu acho que o trabalhador ele tem que se indignar mesmo. Quando você vê a reforma da Previdência, você vê tirar direitos do trabalhador, mas você não vê eles em hora nenhuma falando, olha, o STF já falou que é indevido descontar sobre um terço de férias, sobre um 13º, sobre hora extra, e continua descontando. E na reforma da Previdência ninguém propõe. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir o que o STF disse, que é inconstitucional fazer esses descontos? Não tem proposta para parar de... Então, assim, o trabalhador, ele tem, primeiro, contribuir com o sindicato, para o sindicato ser forte, poder defender os interesses dele. Segundo, ele tem que acreditar nas ações do sindicato, ele tem que apostar mais no sindicato. Por quê? Porque só o sindicato tem poderes de não tolir os direitos lá na reforma da Previdência, tem direitos de fazer, reverter algumas questões da reforma trabalhista. Só se o sindicato for forte ele vai conseguir. E a nossa empresa Sindicatos Online, ela nasceu para isso, para fortalecer o sindicato. Porque a gente entende que o sindicato forte protege o direito do trabalhador. Senão, o trabalhador sozinho não consegue fazer nada. Ele precisa de alguém para representar. Então, os sindicatos tiveram uma baixa muito grande nos últimos anos, tiveram uma reputação, até porque tinham maus sindicalistas mesmo, então teve uma baixa na credibilidade do sindicato. Mas agora é um momento que o sindicato precisa de associado para poder sobreviver. E o associado transforma o sindicato em forte. E também aquele cara que quer desassociar, ele tem que explicar o porquê que ele está desassociando, porque o sindicato vai respeitar hoje em dia, vai tentar corrigir os erros dele para poder manter o associado. Então isso mudou muito. Então a gente acredita nisso. E todo sindicalista do Brasil pode contar com a gente. Ok, falamos com o Dr. André, sócio fundador da Sindicatos Online. Obrigado, voltamos aos estúdios com Everardo.